Do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra do Senhor para nós aqui, voltado para a família. Para aqueles que não me conhecem, pela graça de Deus, já tem alguns anos, bastante anos, que eu trabalho com família, na área da psicologia familiar, dando palestra para casais, dando palestra para famílias, pregando em cultos de famílias, atendendo aqui no meu gabinete pastoral junto com a minha esposa, casais que estão vivendo em crises. E eu quero então deixar aqui uma mensagem para as famílias. Eu quero ler aqui em Gênesis, no capítulo de número 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O verso 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mas no versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Sabemos pela palavra de Deus que a família, ela é uma instituição divina. Isto é, quem criou a família foi Deus. A família, ela foi criada para que houvesse uma vida íntima conjugal, para que houvesse a propagação do gênero humano, para que houvesse proteção, afeto, para que houvesse adoração a Deus. A família, ela é muito importante para Deus, que é o Criador, e para a sociedade. Ela é importante para a sociedade. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é que a família é o nosso maior patrimônio. A família é o nosso maior patrimônio. Na vida nós temos prioridades. Eu chamo de degraus de prioridades. O apogeu, o ápice da nossa prioridade é Deus. O patamar da nossa prioridade é Deus. Deus é mais importante do que a nossa família. Deus é mais importante do que a minha esposa, do que o esposo, do que os filhos, do que os pais. Nunca coloca a sua família acima de Deus. Porque isso é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem. Presta atenção. O próprio Jesus, ele disse em Mateus capítulo 22 e no versículo 27, Mateus 22 e 27, Jesus disse para nós amarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Isto é, amar a Deus em primeiro lugar. Depois, amarmos o próximo como a nós mesmos. Em Mateus, no capítulo de número 10, verso 37, veja bem o que o Senhor disse.
Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A partir do momento que nós colocamos a família acima dos interesses de Deus, isso é idolatria, nós estamos pecando contra Deus. Irmãos, o que eu vou falar é fato, é verídico. Tem marido que, se a esposa desviar, ele também desvia. Tem esposa, se o esposo deixar de congregar, não quer mais congregar, ela também deixa de congregar. Tem filhos que, se os pais desistirem de serem crentes, eles também desistem. É sinal que eles não estão alicerçados em Deus. A salvação, ela é individual. Eu não posso salvar minha esposa não pode me salvar. Eu não posso salvar meus filhos, os filhos não podem salvar os pais. Nós ensinamos a palavra de Deus. Nós ensinamos a verdade, nós apontamos o caminho. Mas a salvação, ela é individual. Deus é mais importante do que a nossa família. Deus é mais importante do que pessoas ou coisas. Então o ápice, o apogeu da nossa prioridade é Deus. Depois nós vamos descer um degrau. Depois de Deus é a nossa família. Deus, família. Deus, família. E não família e Deus. Por quê? A família é o nosso maior patrimônio. Deus nos confiou a família. Nós temos responsabilidade em cuidar da nossa família. O marido tem responsabilidade, a esposa tem responsabilidade, os filhos têm responsabilidade em cuidar da família. Agora, presta atenção numa coisa. Deus, a família é tão importante que no dia que nós chegarmos no céu, Deus vai cobrar de nós, principalmente nós que somos, o líder de casa, o marido. Ele vai cobrar de nós. Deus vai perguntar o que você fez com a esposa que eu te dei na sua mocidade. E alguns vão perguntar para Deus assim: Senhor, não deu certo. Alguns vão até perguntar quais delas. Porque teve tantas esposas, trocava de esposa como se troca de roupa, que ficou comum no nosso meio agora. O divórcio é algo tão comum que não deveria ser. Hoje eu não vou tratar sobre o divórcio, eu tenho minha posição sobre o divórcio. O divórcio é um mal necessário. Deus vai perguntar para a mulher, para a esposa: o que você fez com o marido que eu te dei? Ela também vai perguntar: Senhor, quais deles? Porque trocava de marido como se troca de roupa, algo que está comum dentro das igrejas. Vai chegar o dia da cobrança, a conta vai chegar. Então vamos zelar pelo nosso casamento, vamos zelar pela nossa família, porque é o maior patrimônio que Deus nos deu. Depois, olha, Deus, família, depois eu coloco o emprego, a vida profissional. Meu amigo, minha amiga, não coloca o seu emprego, a sua vida profissional acima de Deus. O que adianta você ganhar muito dinheiro e perder a sua família? Às vezes, o marido, o pai diz: não, eu trabalho de dia e de noite, porque eu quero dar o melhor para
o meu filho para minha filha, eu quero dar um tênis de marca, uma roupa de marca, eu quero dar o melhor para minha esposa, isso é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Porém, uma criança dos seus 0, 5, 6, 7, 8 anos aí, 9 anos, não está preocupado com tênis de marca, com roupa de marca. O dia da vaidade vai chegar, que é, né, a adolescência. Uma criança que está em formação, eu estou falando agora também como pedagogo, eu sou pedagogo, o que essa criança mais precisa não é de presentes caros, ela nem sabe discernir. O que ela mais precisa é da sua presença, pai, é da sua presença, mãe. É você tirar tempo para brincar com a sua criança, com o seu filho. É você tirar tempo para passear com o seu filho. É você tirar tempo para acompanhar o seu filho durante o seu crescimento. Acompanhar como vai o seu filho na escola. É tirar tempo de ir para uma pracinha, brincar, rolar no chão. Ter tempo com qualidade. Talvez o que a sua esposa mais quer não é que você a enche de presentes, mas talvez o que ela mais quer é a sua presença, marido. Presença com qualidade, passar os dois juntos, conversar, interagir, passear juntos, ficar momentos juntos, dar atenção para ela. A mesma coisa, talvez o que o seu esposo está querendo é a sua atenção, é a sua presença. Talvez o que ele quer, exatamente isto, a sua presença com qualidade. Dá atenção para o seu esposo, dá atenção para ele, que você também vai receber a atenção dele. Então não adianta você trabalhar de dia, trabalhar de noite, ter uma bela casa, ter um belo carro, dar presente para os seus filhos, para a esposa, ou a esposa para o esposo, mas não ter essa interação pessoal, essa unidade no lar. No final, muitos bens, mas não tem interação, não tem amor. O que adianta você ganhar muito dinheiro, mas perder o bem maior que Deus te deu, que é a sua família? O que adianta? O que adianta você ganhar muito dinheiro, ter uma bela casa, ter um bom carro, dar presentes para os seus filhos, para a esposa ou para o esposo, e no final perder a sua família? O que adianta você ter uma ótima profissão, mas perder o bem maior que Deus te deu? Porque muitos investem na vida profissional, mas esquecem de investir na família. Muitos investem na vida profissional, mas esquecem de investir na esposa, no esposo, nos filhos. Ei, o maior patrimônio que Deus confiou a você foi a sua família. Cuide da sua família. Primeiro Deus, depois a família, depois o emprego, a vida profissional. Não coloca a sua vida profissional acima da sua família. E por último, eu coloco o ministério. Mas por que eu coloco o ministério por último? Sabe por quê? Porque
Até porque o nosso ministério, ele começa na nossa casa. O próprio Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, quando ele fala sobre como escolher obreiros para a casa do Senhor, tem que passar por alguns crivos. Dentre esses crivos, no capítulo 3, verso 4, ele fala que deve governar bem a sua casa. Isso quer dizer, então, que o nosso primeiro ministério é a família, a nossa família. Muitas igrejas hoje aí são, né, megas igrejas. Os seus fundadores foram bandeirantes. Mas muitos desses bandeirantes, pastores bandeirantes, perderam a família. Investiram tudo no ministério, mas esqueceram que tinha uma esposa, esqueceram que tinha filhos. Não faça isso em nome de Jesus. Não coloque o seu ministério acima da sua família. Porque se você não governar bem a sua casa, se você não tratar bem a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus pais, você não é digno de exercer nenhum cargo na igreja. Porque o nosso primeiro ministério é a família. Não adianta você ser um pregador, viajar pelo mundo todo aí, como tem pregador que fica às vezes 15 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses longe de casa pregando, cantores também. E deixa a família. Isso gera crise. Isso aí abre portas para o diabo. A porta do adultério, da infidelidade. Isso não pode. Pregador ficar 1 mês fora, 2 meses fora, 3 meses fora de casa, longe da esposa, dos filhos. Não pode. Não dê oportunidade ao diabo de destruir o seu casamento, a sua família. Isso não é de Deus. Deus não quer isso. Eu viajo para pregar, mas dificilmente eu vou viajar sem minha esposa. Se eu tiver que ficar 1 semana fora pregando, a minha esposa vai comigo. Se eu ficar 10 dias fora pregando, a minha esposa vai comigo. Mesmo assim, eu não gosto de ficar tanto tempo, porque eu tenho filhos, eu tenho netos. Então, não coloque o seu ministério acima da sua família. Não adianta você ser um grande pregador, um grande ministro de Deus, mas ser um fracassado dentro de casa. Não adianta. Porque, olha, quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar o tamanho do seu ministério, o tamanho da sua agenda, quantas vezes você pregou, o tamanho da igreja. Deus não vai perguntar. Deus vai perguntar para você se você foi um bom marido, uma boa esposa, submissa, um bom filho, uma boa filha. Deus vai perguntar isso para mim, Deus vai perguntar isso para você. Eu vou repetir, pastores, líderes, não coloque o seu ministério acima da sua família. Não adianta você ser um pastor renomado, um pregador renomado, um cantor renomado, mas ser um fracassado dentro de casa. Você ou está ou vai viver de aparência. E outra coisa, a sua esposa quer um marido dentro de casa e não um pastor. Tem pastor que dentro de casa ele quer que a esposa, os filhos o chamam de pastor. Se você não chamar de pastor, eu vou colocar você fora de comunhão. Olha que você fala comigo, eu sou pastor. Para! Stop! Em nome de Jesus, seja marido dentro de casa, seja pai. Seus filhos não querem um pastor dentro de casa, eles querem um pai. O seu esposo não quer uma coordenadora do ciclo de oração dentro de casa? Não.
O seu esposo não quer uma missionária dentro de casa, nem seus filhos. O que o seu esposo quer é uma esposa. O seu esposo quer é uma esposa, uma mulher que cumpra com as suas obrigações domésticas e com as suas obrigações conjugais. E os filhos querem uma mãe dentro de casa. Vamos saber separar as coisas. Vamos governar bem a nossa casa para que nós possamos governar bem a igreja de Deus. Em nome de Jesus, cuide da sua família. É o maior patrimônio que Deus te deu. Eu peço a vocês, irmãos e irmãs, amigos e amigas, compartilhe esse vídeo com pastores, com líderes, com a sua família, para que eles possam ouvir essa mensagem de Deus. E aqueles que estão invertindo as coisas possam tomar uma posição e fazer um conserto diante de Deus. E cuidar do maior patrimônio que Deus nos deu aqui na terra, que é a família. A paz do Senhor Jesus para todos vocês.